O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta para prender opositores políticos, que o STF deu um golpe político no Brasil. Primeiro, a matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois diz que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos, e chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu, ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. E a matéria só afunila e diz que o Brasil segue exatamente o modus operandi da Venezuela e cria um golpe sem armas, sem forças armadas, para prender em definitivo o líder da direita, para dar um golpe em defesa da democracia. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. O Wall Street Journal declarou o Brasil como uma ditadura. E tem brasileiro que ainda não enxerga isso. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Gente, tem muito idiota ainda defendendo a prisão domiciliar do Bolsonaro. As pessoas não entenderam que essa prisão ela é ilegal. Então vamos desenhar. Eu gravo esse vídeo para explicar juridicamente e tecnicamente por que a decisão do Alexandre de Moraes, que decretou prisão domiciliar do Bolsonaro, ela é ilegal. Vamos sanar essa dúvida em definitivo. Primeiro que o motivo da prisão é ridículo. Bolsonaro teria sido preso porque, através do celular do seu filho Flávio Bolsonaro, ele disse isso daqui em Copacabana. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos, disse Jair Bolsonaro. Isso daqui está na decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que, em razão disso, Bolsonaro enfrentou o STF. Bolsonaro enfrentou a instituição STF e descumpriu medidas cautelares. Mas espera lá, como descumpriu medidas cautelares se Alexandre de Moraes havia dito isso daqui na decisão anterior? Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos na medida restritiva. Veja, o próprio Alexandre de Moraes havia dito que Bolsonaro poderia se manifestar, mas eivado por ódio, ele deu essa decisão e disse ainda que na mesma data, dia 3/8, o réu atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira. Oportunidade em que o parlamentar utilizou o Jair Messias Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas da manifestação na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Olha isso aqui. O parlamentar utilizou o Bolsonaro, então seria uma conta do Nicolas e não do Bolsonaro, né?
para impulsionar mensagens proferidas na manifestação na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal. Veja, uma decisão com o fígado. Não é uma decisão jurídica. Isso daqui é uma decisão eivada de ódio, dizendo que mostrar o Bolsonaro para o público é tentativa de obstruir a justiça. Por tudo isso, essas condutas gravíssimas, veio a decisão. Diante do exposto nos termos do regimento interno do STF, em face do reiterado descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, decreto prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Então, os motivos da prisão são ridículos, até inexistentes, e mais, não admite essa modalidade de prisão domiciliar. Isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes criou uma modalidade de prisão domiciliar. A prisão domiciliar está no artigo 318 do Código de Processo Penal. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, Bolsonaro não é, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, gestante, mulher com filho de até 12 anos, homem caso seja o único responsável. Ou seja, não havia aqui requisitos para a prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar, ela foi uma invenção do Alexandre de Moraes. Não cabia, tecnicamente, juridicamente, uma prisão domiciliar aqui. E pior do que isso, essa decisão foi de ofício. O que significa ser de ofício? Significa que não houve provocação. Ele diz o seguinte, em caixa alta sempre, né? Com muita raiva, com muito dedo pesado, caçando milho no teclado, com muito ódio. Isso que dá um juiz parcial à frente de um processo. Sai essas cacas aí. Ele, então, decreta a prisão domiciliar por descumprimento de outras cautelares. Só que isso não pode ser feito de ofício. Significa que essa decisão só poderia ser tomada se houvesse provocação do Ministério Público, se houvesse requerimento do PGR, como diz a Lei Processual Penal, artigo 282, parágrafo 4º do CPP. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, ou seja, mediante requerimento, não houve pedido do Ministério Público, o Alexandre de Moraes, de ofício, porque ele quis, ele foi lá e decretou essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, tecnicamente, estes aqui são os grandes erros dessa decisão. Primeiro, não houve qualquer descumprimento de medida cautelar. Segundo, o juiz inovou uma hipótese de prisão domiciliar. Terceiro, o fez sem provocação do Ministério Público. Claro que aqui eu posso linkar o quarto, o quinto, o sexto, né? Sequer existe crime, né? Não teve tentativa de golpe, tudo aquilo que vocês já sabem. Não teve tentativa de golpe, a competência não é do STF. Para além de tudo aquilo, eu queria mostrar isso daqui também para vocês, esses grandes erros dessa decisão. Mas aproveitando o momento, eu convido você para participar da minha comunidade. Se você, assim como eu, não vai se curvar à ditadura, ao totalitarismo, eu te convido a fazer parte desse exército contra esse sistema. Vamos lutar contra esse sistema com inteligência e estratégia. Venha fazer parte da minha comunidade www.chiquini.com.br. É simples, aqui está também o QR Code que você pode apontar o seu celular e vamos juntos lutar e vencer com estratégia esse sistema. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Paulo Bilinski está agora, nesse momento, lá no Nereu Ramos aqui da Câmara e uma movimentação estranha. Vocês já receberam a informação? Eu vi? Não. Toda a SGM, a Secretaria-Geral da Mesa, está lá. Eles estão montando um golpe, acho que vão querer fazer a sessão da Câmara lá do Nereu Ramos. Então, agora nós estamos chamando mais deputados para que também se dirijam ao Nereu Ramos, porque é o que tudo indica. O Hugo Mota vai querer fazer a sessão do Nereu Ramos como se fosse o plenário da Câmara. E hoje à tarde, agora às 15 horas, tinha uma reunião, vai ter uma reunião
do Hugo Mota com o pessoal